essa eleição agora que está tendo desse ano, que agora dia 30 vai ter o segundo turno, ela está na Bíblia. Eu já li essa palavra do Senhor 5 vezes. Eu dou aula para qualquer uma pessoa do mundo que conheça a palavra do Senhor. Conheço os planos do nosso Deus. E estou aqui para te mostrar o que vai acontecer com essas eleições. Na Bíblia. Você pode muito bem abrir a Bíblia junto comigo. Onde está o Brasil na Bíblia, Marcelo? Você deve perguntar. Começando por uma introdução. O versículo principal do século 21 em que vivemos. O versículo principal do século 21 em que vivemos. Vou repetir a frase para você entender. É um versículo-chave que você já deve ter lido, mas você nunca reparou. Por isso que você não sabe que existe uma profecia sobre o Brasil. E que essas eleições está na Bíblia. Abre comigo aí a introdução. Abre aí comigo. Apocalipse, capítulo 17. Vou abrir junto contigo. Apocalipse, capítulo 17. Vamos lá. Versículo 9 até o 13. Presta atenção no que eu vou ler. Apocalipse 17, de 9 ao 13. Diz assim: aqui há sentido quem tem sabedoria. A própria Bíblia está falando. Você só vai entender esses 3 versículos, esses 4 versículos que eu vou ler, se você tiver sabedoria. A própria palavra do Senhor já está dizendo isso. Aqui há sentido para quem tem sabedoria. Não é sabedoria humana, é uma sabedoria vinda de Deus. As 7 cabeças são 7 montes, vírgula, sobre os quais a mulher está assentada. Versículo 10. E são também 7 reis assentados. E são também 7 reis. Presta atenção. 5 já caíram. E um existe. E o outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. E dos 7 vai a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder à autoridade da besta. Você deve estar falando assim: o que você está falando? Apocalipse é um livro que ninguém entende nada, dragão. Como eu falei, o século 21, a Bíblia é toda inspirada por Deus. A Bíblia é toda inspirada por Deus. A Bíblia é toda interligada. Não existe versículos melhores que o outro. Mas eu, quando prego, quando falo de Cristo Jesus, o versículo principal que temos na Bíblia é aquele que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo mundo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é o principal. Se Deus não nos amasse, Jesus Cristo não ia vir e a gente ia se autodestruir.
Esse é o versículo principal de toda a palavra, de todo esse livro, essa enciclopédia, que são 66 livros aqui dentro. Esse é o versículo principal. Mas o versículo principal do século 21 é esse versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Esse é o versículo principal dessa época. Você fala, que versículo? Não dá para entender nada desse versículo. Que versículo é esse? 5 já caíram, um existe, o outro... Eu digo nas minhas pregações e te provo na Bíblia, te mostro na Bíblia. O nosso Deus, quando fez Adão e fez Eva, presta atenção, Deus quando fez Adão e Eva, Deus quando fez esse planeta e fez ali a criação, Deus projetou ali o início, Deus já projetou o final. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus já tinha feito o Apocalipse. Você não tem o livre-arbítrio. Você vive dentro de uma história. Quem nasceu em 1800 já foi, era para viver lá em 1800. Quem nasceu em 1900 é para nascer. Quem nasceu no século 21, acima de 2000, é para estar nessa época. Quem nasceu em 1500, quando o Brasil foi descoberto, era para nascer naquela época. Cada um veio na sua época determinada. Nós estamos numa grande história. E nessa grande história, de Adão e Eva até hoje, o século 21, nós estamos em 2022, de Adão e Eva até agora em 2022, a Terra passou-se mais ou menos 8.000 anos. E de Adão e Eva a Apocalipse, Deus determinou 7 impérios. É o versículo lá de Apocalipse que eu acabei de ler, capítulo 17, versículo 10. Deus reservou 7 impérios. Por mais que você pegue um livro de história, você vai ver vários tipos de impérios, impérios húngaro, império não sei o quê, império bizantino. Isso é o que a história dá os nomes. Mas por Deus, determinado por Deus, dizendo assim, eu preciso de 7 impérios na terra. Por que Deus fez impérios? Porque o império, ele tem a força de dominar tudo em volta de si. Os seres humanos, se deixasse a moda boi, ia se autodestruir. Então Deus foi determinando certos impérios para que um grande país daquela época se tornasse um império e dominasse e evitasse que os outros povos se autodestruíssem. Deus dava força àquele tipo de império automaticamente. Então Deus determinou 7 impérios. Então vamos lá. Agora você entendeu. Esses são 7 reis. 7 reis são 7 impérios. João, quando profetizou isso, ele escreveu o Apocalipse. Isso foi feito há 2.000 anos atrás. Então ele disse, há 2.000 anos atrás, a Terra tem quase 8.000 como seres humanos. 8.000 anos. Então, quando ele profetizou, 6.000 já tinha passado. 6.000 já tinha passado, ele profetizou e veio mais 2.000, estamos em 2022 agora. Então, quando ele falou assim, olha, 5 reis já caíram. 5 impérios, Deus já foi determinado por Deus, eles já vieram. E um existe. Qual é o que existia na época de João? Quem matou Jesus Cristo? Império Romano. Ele é o 6º império. Só que Deus só determinou 7. João estava no 6º império. E aí foi o que ele disse. Um existe. É o que eu estou. O outro ainda é vindo. Não sei quando. E quando vier, convém que dure um pouco, porque os impérios duravam muito tempo. Mas esse 7º império vai durar
um pouco de tempo. E você está iniciando o sétimo império. Nós estamos em 2022. O novo império, e eu vou dizer para ti, vai começar até 2030, te provando na palavra de Deus. E o Brasil está nessa profecia. Agora, com certeza, eu já te segurei um pouco. Eu já agarrei você um pouquinho aí. Você, opa, peraí que agora já ficou interessante. João profetizou essa profecia. Essa profecia, ela tem um cumprimento com a visão de Daniel. Daniel profetizou há 3.000 anos atrás. E João, apóstolo João, que conheceu Jesus Cristo, profetizou há 2.000. Daniel há 3.000 anos atrás. Então Daniel já falou o que aconteceria antes mesmo que João falasse. Vamos lá. Abre aí no primeiro texto. Daniel capítulo 2, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito grande o vídeo. Do versículo 31, capítulo 2 de Daniel, do versículo 31 ao 43. O rei Nabucodonosor, o imperador Nabucodonosor, ele teve um sonho muito maluco. E ele ficou, atordoado, preocupado e chegou ao ponto de ficou tão angustiado que ele queria matar todas as pessoas que tinham nomes da corte real. Vou matar vocês que eu quero descobrir que sonho é esse. E Daniel pertencia à corte real. Daniel foi para os joelhos, aí você vai ler, e ele profetizou, Deus deu a ele o que vai, Deus revelou a Daniel o que aconteceria dali até o dia de hoje. Aí você fala, eu não acredito. O Daniel profetizou profecias de 3.000 anos e o que ia acontecer dele ali até hoje, 2022. Você fala, é mesmo? Está no capítulo 2 de Daniel. Para você ver que você está numa grande história. Você não tem um livre-arbítrio. Você tem a sensação de liberdade. Você, se tiver com sede, você vai numa padaria, você tem a opção ali. Eu posso comprar uma água, eu posso comprar um refrigerante. Isso é uma sensação de liberdade. Agora, você chegar e falar assim, não, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou me desviar por um dia, eu vou ali, vou naquela festa de rock, vou hoje fumar uma maconha, e amanhã eu peço perdão a Deus, é um dia só. Um dia só você consegue? Não. Você não consegue. Se você é um servo do Senhor, você não consegue. Por mais que seja um dia, porque você veio projetado por uma coisa e você não consegue sair daquele caminho. Já parou para pensar? Você anda naquilo que você veio para fazer esse mundo. Você não consegue desviar. Se você nasceu para ser um policial, você vai ser policial. Se você nasceu para dirigir um caminhão, você vai dirigir um caminhão. No momento certo, você vai ter desejo, vai tirar a carteira e vai dirigir um ônibus, piloto. Cada um tem uma função. Até para ser bandido, isso já foi determinado por Deus. Você fala assim, isso é coisa de calvinista. Infelizmente, a Bíblia está nos mostrando isso. Daniel chegou para Nabucodonosor e falou assim, vai acontecer isso. Já está tudo determinado numa grande história. E ela não pode ser mudada. Se você olhar para isso e não perceber que o mundo caminha já numa grande história que Deus já tinha feito desde Adão e Eva, lá em Filipenses está dizendo que desde a criação do mundo Deus já determinou, já predestinou tudo. Está na Bíblia.
Só você que não quer ver. Não tem como. Eu nasci para ser um servo do Senhor, não consigo me desviar. Eu não consigo negar Jesus. Meu vizinho, por mais que eu fale de Jesus, ele fala, eu não acredito em Deus. Não adianta. Eu vou pegar no pescoço, você acredita, rapaz, você vai perder a salvação. Não adianta, ele não nasceu para a salvação. Põe na cabeça, tudo já foi escrito. Você não tem um livre-arbítrio, você tem uma pouca sensação de liberdade de escolher coisas que não mude a sua história. Mas vamos lá. O que Daniel profetizou? Nabucodonosor sonhou uma estátua, a estátua dele, de um imperador. E nesse sonho, a cabeça da estátua dele, era uma estátua dele, uma foto dele, a cabeça era de ouro. Mas quando ele olhou assim, os braços e o peito, era tudo de prata. E quando ele olhou o ventre aqui e o quadril, era de cobre, era de bronze, cobre com bronze. E ele viu as duas pernas da estátua, as duas pernas de ferro, maciço. E quando ele olhou para os pés era um pouco barro com ferro. Isso no sonho. E nisso ele escutou um barulho, ele olhou, saiu uma pedra de uma montanha, sozinho voando. Isso está tudo no capítulo 2 de Daniel. E veio aquela pedra caiu em cima da estátua e começou a esmiuçar a estátua. Ele acordou e ele falou, que sonho doido é esse? Para ele era um sonho doido. Daniel orou a Deus, Deus falou assim, olha Daniel, eu vou te revelar o que vai acontecer até o final dos tempos. Vai mostrar para o mundo e vai ficar escrito que eu sou um grande escritor. Deus é um grande escritor e fez uma história linda e você está participando dela. E ele chegou para Nabucodonosor e falou assim, olha Nabucodonosor, essa estátua é o seguinte, a cabeça de ouro é o seu império. De todos os impérios que já teve e que vai haver, você é o império, mais rico. Você é o império mais rico. Ninguém vai ter a glória que o império babilônico teve. Mas depois de que você vier a falecer, o seu império vai enfraquecer. E vai vir 2 impérios que vão se juntar, porque eram 2 braços a estátua. Vão se juntar e vão ganhar você. E eles vão dominar mais tempo que tu, porque o corpo, os peitos aqui é maior que a cabeça. Mas eles não vão ter a glória, a riqueza que você teve, mas também vão ser fortes e vão durar mais tempo que tu. Mas depois desse império vai vir outro, que é o quadril, é de bronze. Não vai ter tanta glória como teve esse que vai te dominar, e nem que é igual a ti, Nabucodonosor, mas que também é um novo império. Ele vai vir e vai dominar. E depois vai vir outro império, que é o pior de todos, que é o ferro. O ferro, ele não tem valor como o ouro, como a prata e como o cobre, o bronze, não tem. Mas ele é indestrutível. Ele é indestrutível. E Daniel falou, esse império que representa as pernas, ele vai ser esmagador. Ele vai ser o mais forte de todos. Ninguém vai bater de frente com esse império. Não vai ter o brilho que você tem. Mas esse império, ele vai ser esmagador. Ele vai ser como um urso devorador. Daniel falou. E depois desse império, vai vir o futuro de tudo. Povos que vão viver bastante e vão ser muitos povos que eu vejo. Isso está tudo no Daniel 2.
Só que, assim como o barro não se mistura, não consegue se misturar com o ferro, porque o ferro é duro e barro é coisa mole, então a linguagem ali não se mistura. Esses povos dessa época vão ser muitos, mas não vão ser unidos, não se misturarão. E como são dois pés, é o Oriente contra o Ocidente. E como são 10 dedos nos pés, são 10 nações. Ambos desses 10 nações tem, assim como existem dedos ali da estátua que era de ferro e dedos que era de barro, vão ser 10 nações que têm poder de força e outros não têm, mas são 10 nações que dominarão o mundo nessa época. Nabucodonosor bateu palma. E aconteceu como Daniel falou. E tem os 10 dedos, que é a parte ferro e a parte em barro. Esses 10 dedos são hoje as 10 maiores nações do século XXI. Olha o que Daniel profetizou. Desde Nabucodonosor, quando ele estava lá servindo Nabucodonosor, até hoje. Ele profetizou os G10. Quem são os G10? São os 10 países mais ricos do mundo. Que hoje, atualmente, é os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a Índia, a França, a Itália, Canadá e o Brasil. São as 10 maiores economias mundiais. Esses 10 países controlam a população da Terra. E como ele profetizou, Daniel profetizou, dessas 10 nações, umas têm um pouco de poder e outras não têm. O pé era um pouco de ferro com barro. Hoje, desses 10 nações, 5 são fortes militarmente. E 5 são fortes politicamente. O Brasil é o 10º país. É como se fosse um mindinho do dedo do pé. O pé direito lá, um mindinho, é o Brasil. Não tem força politicamente, não tem armamentos nucleares, não tem... Mas ele é um dos maiores produtores de grãos do mundo. O Brasil hoje sustenta 1.300.000.000 de pessoas na face da terra. Ele é forte politicamente. Se o Brasil chegar e fechar as portas, acabou, não vendo mais comida para ninguém, só para os brasileiros, muita gente vai morrer de fome no mundo. De cada 5 pratos no mundo que se come, 1 vem do Brasil. Para você ter uma ideia. Então o Brasil está na profecia de Daniel, que profetizou há 3.000 anos. Olha, os pés que eu vejo da estátua ali misturado com ferro e com barro são os povos do futuro, que é muitos povos, mas não se misturarão. Hoje nós temos aí vários países que falam várias línguas e não se misturam, não quer papo com um com o outro, mas esses 10 dedinhos controlam esses povos. Está na profecia de Daniel. Aí você fala assim, mas o que tem isso a ver com a eleição desse ano, Marcelo? Vamos lá. Então, sobre a profecia de Daniel, eu te mostrei que o Brasil é uma das 10 maiores nações do século XXI. E ele é como se fosse um dedinho de barro. Dedinho de barro. E a força do Brasil é politicamente, não é militarmente. E uma pedra cortará, né? Uma pedra foi cortada de uma montanha sozinha e ela veio e esmagou a estátua. Isso representa a vinda do Filho de Deus. Jesus Cristo vai vir buscar a igreja e vai terminar essa história de impérios. Isso que significa. Texto 2. É agora que você vai prestar atenção na política. Na política. Preste atenção que essa política está na Bíblia.
A política do Brasil, desde 2022, eu vou te mostrar que está na Bíblia. Então se prepare para o que vai acontecer, que eu vou dizer agora. Se Lula vai ganhar ou Bolsonaro vai ganhar. Eu vou dizer para ti agora. Porque está na Bíblia. Apocalipse 17. Vamos lá. De 9 a 11. Novamente eu vou ler esse versículo. 17, de 9 a 11. Aqui é sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Quem é essa mulher? É uma prostituta. Quem é essa prostituta? É Lúcifer, é o mal, é o diabo, é o capiroto. Deus, quando fez o planeta Terra, Deus, preste atenção, nós temos um pensamento que Deus criou, né, nós, e que o diabo, que o mal foi um acaso que aconteceu. Não. Olha para mim. Não. Essa prostituta Deus é esse mal. É o mal, né, em cima desses 7 reinos. E aí, como já li o versículo 10, são também 7 reis. 5 já caíram. Quem são os 5, Marcelo, que já caíram? Porque você falou para mim do Império Babilônico, Império Medo e Persas, Império Grego, Império Romano. Só tem 4. Cadê os outros 2? Que tem que ser 6. Vai entrar no 7º. O 7º é o último. O primeiro império do mundo ocorreu em 2600 a.C., 2686, que foi o Império Egípcio. O egípcio dominou toda a população daquela época ali. As pirâmides foram feitas com suor de escravos. Ele escravizou somente o povo de Israel 400 anos. Ela foi o primeiro império. E ela precisava existir, senão o povinho daquela época ia se matar. Ela precisava existir porque um dos governadores, o Império Egípcio ficou 505 anos aqui na terra, dominando o povo daquela época. Ficou de 2686 até 2181, 505 anos. Nesses 505 anos apareceu um governador chamado José do Egito. E Deus revelou que haveria uma grande fome na terra. E esse império salvou a terra naquela época. Porque José armazenou comidas para 7 anos de fome. Esse foi o primeiro império do mundo. Depois que esse império caiu, veio o segundo império, chamado Império Assírio. Esse império começou em 733 a.C. e foi até 626 a.C. Dominou o mundo 121 anos. A sua capital é a capital Nínive. Você já ouviu falar de Nínive? Jonas. O Império Assírio estava já dominando todo o norte ali do Oriente Médio. E todo o judeu ali já estava, né, com medo. Deus chegou para Jonas. Vai lá, Nínive. Quero salvar aquele povo lá. Aquele povo esqueceu que eu existo. E Jonas não queria salvar aquele povo, porque aquele povo era mau. E realmente o Império Assírio matou muita gente. Muita gente. E ele foi para a França. Para a França não, ele foi para a Espanha. Ele foi para a Espanha. Tarsis fica na Espanha. Ele pegou um navio para a Espanha em vez de ir para o Oriente Médio ali. E Deus, né, com essa história, ele foi lá e pregou para Nínive, Deus levou ele até Nínive, ele pregou, e aquela população acreditou na pregação e se converteu a Deus. E Deus permitiu que aquele povo vivesse para dominar o mundo. É uma grande história. Tadinho de João não sabia que ele pertencia àquela história. E aquele povo dominou, tanto é que dominou também o povo de Israel. O povo de Israel naquela época
Tinha Israel do norte e Israel do sul. Israel do norte tinha esquecido de Deus e o povo assírio acabou com os judeus. Então, Império Egípcio, Império Assírio, aí veio o Império Babilônico, Império Medo-Persas, Império Grego, Império Romano. 6. 5 já caíram. O versículo 10 aqui, ainda existe, que é o que João estava, Império Romano. E o 7º, Deus projetou 7º Império. Quando acabar o 7º, é a vinda de Cristo. Então você que nasceu aqui, você que está me ouvindo, você vai participar do 7º Império. E ele está chegando. Só que hoje existe armamentos, hoje existem tanques de guerra, hoje existem navios, hoje existem armas nucleares. Então hoje não tem como o império dominar, porque o outro vai lá, ataca a míssil nuclear e acabou com outro país. Por isso que aqui fala, no final do versículo 10, que Deus é perfeito em tudo, fala que esse sétimo império, quando vier, leva um pouquinho de tempo, porque hoje já é diferente, os armamentos é mais diferente. Vamos lá. A besta ou o dragão que está no seu celular, na sua Bíblia, o dragão que já era e não é, e ela também é o 8º, é dos 7 e vai à perdição. O que é isso, Marcelo? Explica para mim, que versículo é esse? Ele não é, e era, e é o 8º. Esses 7 impérios, Deus já tinha determinado. E esses 7 impérios eram entregados na mão do mal. Deus permitia que entregasse na mão de Satanás. Então, o que acontece? Ele, quando iniciava-se o novo império, a chave estava na mão de Satanás. Mas ele tinha uma história ali, olha, tem que atacar isso, não pode atacar o povo de Israel. Era assim. Deus não tem concorrência. Lúcifer, Satanás, não é maior que Deus, ele é um funcionário de Deus. Você, ele não pode tocar em tudo. Você que é serva do Senhor, ele chega para os demônios e fala, aquele ali não. Aquele ali é servo do Senhor. Aquele para tocar ele tem que pedir, olha, Senhor, ele está ali desobedecendo, posso dar um pescotapa? Ele tem que pedir. É assim que funciona. Os escolhidos do Senhor, o mal não pode tocar. Se você ler lá em Samuel, o inimigo da parte do Senhor tentou Davi. Um inimigo, o mal da parte do Senhor tentava Saul. O versículo é esse. É permitido por Deus. Vence. Olha, vai lá. Deus é um chefão. O nome de Deus é uma coisa suprema. O mal vindo da parte do Senhor. O versículo começa assim. Só para abrir tua mente. Então vamos lá, vamos falar sobre eleição, senão eu começo esse aí. E o versículo 12 de Apocalipse 17. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Preste atenção agora. Nós estamos falando agora de 2022. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com o dragão ou com a besta. O que é 1 hora? 1 hora na Bíblia, em Apocalipse, representa um ano. O 7º império, tudo indica que vai ter 1 ano de duração. Os outros impérios, o Império Romano foi 1413 anos. Mas o 7º império, por que só vai ter duração de 1 ano? Porque os países têm armamentos nucleares. Versículo 13. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta, do dragão. Os 10 chifres são os 10 reis que ainda não receberam o reino.
Esses 10 reinos que hoje, a Bíblia está falando que é no tempo de hoje, são os G10. Os 10 países mais ricos da face da terra. Esses 10 países, na Bíblia, entregarão o poder a essa grande besta, o grande dragão, por um pouco de tempo. Isso é o sétimo império. Então o sétimo império vai ser um país com mais 10, então vai ser 11 países, mas controlado por uma nação. Marcelo, que nação é essa, Marcelo? A Bíblia fala o nome? Não, não fala o nome. Tanto é que quando Daniel profetizava, ele não falava Medo e Persas, Grécia, não existia Grécia no tempo de Nabucodonosor. Mas ele falava, o reino vai ser assim, assim, assim. E a gente foi descobrindo que foi a Grécia, foi o Império Romano, né? o povo italiano que dominou o mundo, Medo e Persas, que era o antigo Iraque, assim, com a Arábia Saudita, que formaram o Império Medo e Persas, eles dominaram o mundo. Mas quem é essa nação, na sua opinião, Marcelo? Já que a Bíblia não fala o nome. Pelos meus estudos aprofundados e com muita oração e jejum também junto, eu descobri pedaços da Bíblia que falam sobre essa sétimo império, esse novo país que vai ter uma força tão forte que as 10 maiores economias dessa época, de 2022, entregarão poder a ela. É bíblico, é para acontecer, não tem como mudar. O trecho que eu encontrei, Apocalipse 18, 12 e 13. Capítulo 18, versículo 12 e 13. Diz assim, esses dois versículos estão falando sobre esse novo império, esse novo país que vai ser o império. E mercadorias de ouro, e de prata, de pedras preciosas, de pérola, e de linho fino, e de púrpura, de seda, e de escarlate, toda madeira otorífera, e de todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Isso indica que esse país tem praticamente quase tudo dele, tem quase todos os produtos para comercializar o mundo. Versículo 13. O cinamomo, o cardamomo, o perfume, a mirra, o incenso, o vinho, o azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalo e de carros. E aí vem o que mais me chama a atenção, e de corpos de alma de homens. Esse país, ele vende pessoas, ele vende seres humanos. Aí você fala assim, existe algum país hoje no mundo que vende seres humanos? Sim, existe, e ninguém faz nada, que se chama a China. A China tem 1 bilhão, então agora em 400 milhões. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Lá quando você nasce uma menina, você é rejeitado. É rejeitado porque eles amam que venha nascer homem, porque homem serve para guerra, mulher serve para nada. E as mulheres são deixadas de lado e elas são vendidas em contêineres para vários países, como mercadorias, para abusos sexuais, para escravos. Você fala, existe hoje isso no mundo? Existe. A China vende pessoas, a China é uma máfia. No meu país, o Brasil, os chineses montam coisas de comer, pastelarias. Pastelarias. No meu país, o Brasil. A China já está em todos os lugares do mundo. Em todos os países da China, do mundo, já tem chineses. Já tem empresas chinesas dominando aquele lugar. Porque a profecia tem que se cumprir. E eu descobri que no meu país, aquele chinês que está ali, ele para sair do país, para vir para o meu país, para o Brasil, existe uma máfia que cobra 100 mil reais para eles.
Eles dão 100 mil reais na mão dessa família chinesa, ele vai para o Brasil, monta, e eles são obrigados a pagar esse dinheiro. Primeira coisa, antes de você comprar qualquer coisa, carro, é me pagar. E eles trabalham. Os chineses que moram no Brasil só dormem 5 horas por dia. Eles têm que pagar. E se durante esse período você que está trabalhando lá, os chineses, morrerem, você não é enterrado no Brasil. Não sei como, não existe túmulos chineses no Brasil. Dizem que eles picotam, colocam em malas e trazem para a China e é enterrado na China. Para você ter uma ideia. Os chineses aqui em Portugal, o país agora que eu estou morando, eles vêm e abrem lojas de baratas. Eles pegam os mesmos produtos, né, idênticos, e fazem mais baratos. Os portugueses amam as casas chinesas. É assim, os chineses daqui. Trabalhei na Itália mês passado. Eu estava vendo que existem, eu não sabia, chineses trabalhando de pedreiro e chineses servente lá. E a gente olhava, eles agachados no chão, trabalhando ali, pedreiro e servente. Eles estão dominando cada lugar da face da terra. E você sabe qual é o mascote da China? Sabe qual é o símbolo da China? Dragão. Hoje a China está em segundo colocado. É o segundo país mais rico do mundo, é a China. Primeiro os Estados Unidos, que já está há quase 90 anos. 90 anos como o país mais rico do mundo. E a China, do nada. A China até 95 não entrava nem entre os 10. Mas de 95 começou a chegar perto do século 21 e a profecia tinha que se cumprir. E ela entrou no 19º, ela foi passando país por país. Hoje, agora em 2022, ela já é o segundo país mais rico da face da Terra. E todos os computadores, todos os bancos, todo o sistema diz que a China será o país mais rico do mundo em 2030. Estados Unidos vai perder sua posição. Em 2030, a China se tornará o país mais rico do mundo. Interessante, né? Tudo está mostrando a China no Apocalipse. Interessante. E tudo então indica que em 2030, começando a China como o 7º império, tudo indica que é ela que vai ser o 7º império. As 10 maiores economias têm que ter, entre parênteses, traços ou ligações com o socialismo e o comunismo, porque ela é socialista e comunista. Então, as 10 maiores nações são obrigadas, até 2030, ter partidos, ter ligações com o socialismo e comunismo, para que seja idêntico a ela e ela venha entregar a ela o poder por um pouco de tempo, porque eles vão cair na real. Uma hora representa um ano. E agora eu quero te falar sobre as eleições. Ano passado, dois homens bastante conhecidos, Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, e o Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente atual do Brasil. Ambos, numa entrevista, bateram no peito e disseram: nós vamos frear a China. A China não entrará no meu país. O Donald Trump falou isso e o Bolsonaro falou também.
Quando eu vi essa reportagem de Donald Trump falando, né, quando eu for reeleito, porque ele estava na frente de Joe Biden, faltava 6 meses para as eleições dos Estados Unidos. Quando eu for reeleito, eu vou proibir a China. Tanto é que ele já estava sufocando a maior companhia de celular chinesa, que é a Huawei. Ele estava detonando, estava proibindo que a Google mexesse, tivesse transações com a Huawei da chinesa. Ele falou, vou proibir a China o seu crescimento. É uma ameaça à China. Quando eu ouvi essa reportagem, eu estava num restaurante almoçando com meu patrão na época, eu falei assim, olha, esse homem acabou de perder a eleição. E aí o meu patrão falou assim, como você sabe disso? Você é doido? Eu falei assim, porque isso é na Bíblia, que a China é obrigada a vir. Não adianta você tentar mudar os planos de Deus. 6 meses depois, ele perdeu a eleição para Joe Biden, que é um banana, que é um cara que não consegue frear a China. Mas aí tem o segundo, que bateu no peito e disse, eu vou frear a China. A China já dominou a Argentina, a China já dominou o Chile, a China já dominou a Venezuela, a Bolívia, os países ali em volta praticamente já são socialistas e comunistas, mas o Brasil ainda não caiu. E o Jair Messias Bolsonaro falou, eu não vou deixar a China entrar. A China comprou a Band, um dos canais da rede de televisão do Brasil. E tem sufocado empresas, né? Comprado empresas brasileiras para sufocar mais. E aí, do nada, quando meu presidente de coração, que eu gosto do Bolsonaro, eu sou bolsonarista, bate no peito e fala, não vou deixar a China crescer. Dentro do meu país ela não entra. Eu abaixei a cabeça. Porque você não tem como impedir as profecias. Tudo já foi escrito. E aí, do nada, o Supremo Tribunal Federal solta um ex-presidiário, Lula, do nada, que é comunista, que é perseguidor de igrejas. Ele falou que se for ganhar, ele vai barrar as igrejas, ele vai começar a botar regras para a igreja. Ele entra numa eleição, todo mundo sabendo que ele roubou. E aí você fala assim, o povo brasileiro é burro? Não, não é burro. Vou dizer para ti, o povo brasileiro que votou em Lula não é burro. Simplesmente é uma profecia. A palavra de Deus, quando ele é proferida, não volta atrás. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Se a China, ela tem que estar preparada, e o mundo, as 10 nações preparadas, já em comunismo e socialismo, para entregar ela em 2030 ao poder, a palavra de Deus era tão forte que até o próprio Espírito Santo, desculpa eu falar, até o Espírito Santo, porque ele controla o mundo e tem que fazer o que Deus determinou. Ele põe na cabeça e faz a pessoa votar. Não é que as pessoas brasileiras sejam burras, é porque o Brasil está numa profecia. Ele é a 10ª nação mais rica da face da terra e ela tem que estar preparada para o socialismo, infelizmente. Infelizmente, ela tem que ficar. E a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia nunca mentiu e a Bíblia nunca voltou atrás. Eu oro a Deus. Você fala assim, mas não tem como mudar. Eu só conheço um caso na Bíblia, escuta bem atenção, em que Deus atrasou uma sentença. Deus já tinha usado profetas dizendo, o povo de Israel vai sofrer, vai ser destruída. A minha cidade amada, Jerusalém, vai ser queimada porque vocês me esqueceram.
Deus foi usando os profetas e ninguém levava a sério. Não, nós somos o povo de Deus. Deus não vai fazer isso com nós. Mas eles estavam brincando com Deus. Foi quando o rei Josias ouviu essa profecia que estava escrita, ouviu os mandamentos do Senhor e viu que o povo andava totalmente errado aos mandamentos, e ele obrigou a população a orar, a jejuar, fez coisas maravilhosas a Deus e pediu perdão a Deus, tirou todos os altares de estátuas de adoração a ídolos. O povo de Israel dobrava o joelho para ídolos e esqueceu de Deus. Ele mudou a nação de Israel naquela época e Deus veio, usou um profeta e falou assim: olha, Josias, Deus ouviu o seu clamor. E a sentença que ia vir agora, eu vou tardar, vai vir no seu sucessor. Não vai vir agora. Deus pode muito bem permitir que Bolsonaro ganhe, sim, e deixar mais 4 anos o povo brasileiro respirar e cantar glórias a Deus. Deus pode. Deus pode chegar a ouvir nossas orações como eu tenho orado. Mas aí entra se o povo brasileiro merece. Se o povo brasileiro realmente fez como lá o povo judeu, que realmente o rei fez o povo adorar a Deus. Será que o povo brasileiro está merecendo isso? Ou tem levado Deus à brincadeira? Ou é só um pouquinho, só que olha os outros, é carnaval? O Brasil está numa profecia. Ele é o 10º país mais rico do mundo. E as 10 nações, ele é um dos chifres desse dragão. Ele é um dos chifres desse dragão. É um dos 10 chifres do dragão do 7º império. Então, se Lula ganhar, não é que a população brasileira é burra. É porque Deus está voltando. Em 2030, a China iniciando, sendo o país mais rico do mundo, e as nações dependendo da China para tudo praticamente. E vão praticamente entregar o poder, mas é por 1 hora. Quando a China tiver as 10 nações maiores do mundo, ele vai começar a perseguir os cristãos, é obrigatório. Nós, evangélicos, vamos começar a ser perseguidos, vamos começar a ter barreiras. O mundo vai ficar contra o povo de Deus. Para quê? Para Jesus voltar. A Bíblia eu não tenho como falar para você que Jesus vai voltar. Mas, na minha opinião, tudo indica que é entre 2030 a 2035. Você que ainda vai casar, você que pensa que vai fazer futuro, eu vou estudar, eu vou ter filhos. Você, infelizmente, nasceu no último badalá. Você nasceu às 23h55, faltam 5 para meia-noite. Desculpa, mas é Bíblia. Tá bom? Eu queria falar sobre as eleições, eu queria mostrar na Bíblia sobre essa profecia. Bom, eu amo o meu país, mas ele está numa profecia. É o 10º país e ela tem que se tornar um país socialista, juntamente com o comunismo. Ela tem que perseguir os cristãos que estão no Brasil. Para que a vinda de Cristo venha acontecer. Que o amor de Deus e a graça do nosso Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu sou Marcelo.